Olá, você que está chegando aqui ao nosso portal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso portal tem o objetivo de promover assuntos voltados à tecnologia, em especial à engenharia, tá? Então, se você gosta de engenharia, se você gosta dessa parte de tecnologia, fica conosco, o seu lugar é aqui, tá bem? Vamos lá. Nós vamos falar hoje dos componentes básicos de uma célula de bateria de íon de lítio. Isso é o que nós ficamos devendo e nós vamos fazer algumas mudanças posteriormente, tá bem? Antes, porém, de continuar, eu gostaria de pedir a você a sua inscrição no canal. Se puder, se inscreva no canal, deixa seu gostei, veja os outros vídeos e fique até o final, que nós temos uma informação bastante importante lá no final do vídeo, tá bem? Vamos ao que interessa. Na nossa parte dos componentes básicos, se você não conhece, você vai conhecer aqui as partes básicas de uma célula de bateria de íon de lítio, tá? Nós temos aqui o nosso catodo, né? É o primeiro a apresentar o nosso catodo, tá? Ele é o eletrodo positivo da célula e que onde ocorre a redução durante a reação eletroquímica, ou seja, os íons de lítio estão indo nessa direção no carregamento, no descarregamento, né? No uso da bateria da célula, e está havendo uma reação eletroquímica. Quando nós falamos em redução durante a reação eletroquímica, significa dizer o seguinte, que essa região, esses componentes aqui, eles ganharam elétrons, tá? Então, se eles ganharam elétrons, seu número de oxidação diminuiu, ficou mais negativo. É por isso que nós dizemos que houve uma redução, né? Houve uma redução do quê? Do número de oxidação. Se você tem um elemento com número de oxidação zero e ele recebe, ou se ele recebe ou perde elétrons, ele alterou seu número de oxidação. Como ele recebeu elétrons aqui, ele está recebendo íons nesse sentido e elétrons no circuito externo, porque ele está descarregando. Então está saindo elétron daqui e vindo para cá. Então ele está reduzindo o seu número de oxidação. É isso que a gente aprendeu em química e que nós estamos falando aqui. Em uma bateria, os elétrons se movem do anodo, né, para o catodo, tá? Isso gerando corrente elétrica que pode ser utilizada. Os íons, eles saem do anodo para o catodo, isso quando nós estamos descarregando a célula, tá? Então os elétrons, eles se movem do anodo para o catodo pelo circuito externo e os íons se movem do anodo para o catodo pelo eletrólito. Então isso é o que ocorre quando a gente está descarregando a bateria. Com isso, a gente gera energia elétrica que pode ser utilizada pela célula, a partir da célula, pode ser usada por componentes que estejam no circuito externo, que estejam aqui no circuito externo, tá? Indo para frente. Então, sobre o catodo ainda, quais os materiais, né, quais os materiais que compõem esses catodos? Nas baterias e nas células de íon de lítio, os materiais mais comuns para compor essa região aqui do catodo são os óxidos metálicos, né? Esses óxidos metálicos, eles são bem complexos. Nós temos aqui, falando o óxido de cobalto de lítio, né? O óxido de cobalto de lítio, o óxido de níquel, manganês, cobalto e o óxido fosfato de ferro de lítio. São os três materiais principais que compõem a célula de íons de lítio que se usam nos veículos elétricos e híbridos, tá? Então são esses três componentes que compõem os materiais dos catodos. Qual é a função do catodo, né? Durante a descarga da bateria, quando os elétrons estão pelo circuito externo para cá e os íons estão indo para o catodo, né? O catodo, ele aceita elétrons. Por que ele aceita elétrons? Porque aqui no coletor de corrente é ligado o circuito daqui para esse outro coletor e chegam elétrons, então ele aceita elétrons. Ele aceita elétrons que vêm do anodo na descarga, chegando aqui. Isso resulta na redução dos íons metálicos, que ele é composto por óxido metálico. Se ele é composto por óxido metálico, isso faz uma redução desses íons, desses óxidos metálicos, tá? Presentes no material do catodo. Então isso aí, a função dele é fazer essa redução, tá? Não tem dúvida, a gente não tem dúvida que esse processo é fundamental para a geração de energia elétrica, exatamente essa aceitação dos elétrons que vem pelo circuito externo de lá para cá quando está descarregando, tá?
Ao recarregar, ou seja, no sentido inverso, o processo é invertido. Os íons de lítio saem do cátodo para o anodo, tá? E se deslocam para cá. Enquanto os elétrons saem a partir do coletor do cátodo para o anodo. Então, todo o circuito é invertido ao recarregar a bateria, ok? Os íons de lítio se deslocam do cátodo para o anodo, o inverso. Eles, em vez de virem, eles voltam agora no processo de recarga. Então, isso é outra função do cátodo também, tá? Vamos falar do anodo, esse rapaz aqui. O anodo, ele é o eletrodo negativo, onde ocorre a oxidação. Ou seja, perda de elétrons. Nós aprendemos em corrosão eletroquímica, lá no livro de corrosão, que todo elemento que perde elétron, ele se corrói, ele se oxida, tá? Então ele perde elétrons, é o que é o anodo, é o eletrodo negativo. Por quê? Porque ele perde elétrons quando ela está descarregando, tá? Durante o processo de carregamento, aí o inverso, né, no processo de carregamento, o anodo armazena os íons, que no processo de armazenamento de carga ele vem para cá. Então, no processo de carregamento, o anodo armazena íons de lítio que se movem do cátodo para o anodo, tá, através do eletrólito, e recebe elétrons que vêm pelo circuito externo também para o anodo. Então isso aí é outro papel do anodo. Ele no processo ele armazena íons de lítio que vem pelo eletrólito e também recebe elétrons que vêm do cátodo para o anodo, ou seja, do coletor de corrente de lá para o coletor de corrente de cá, tá bem? Quando a gente fala que nesse momento ele armazena carga, né? Ele armazena os íons, o anodo foi reduzido. Se ele armazenou os íons de lítio juntamente com os elétrons, por quê? Porque os íons de lítio vêm nesse sentido, que agora ele está carregando, então os íons de lítio vêm nesse sentido, os elétrons vêm nesse sentido. Então o anodo nesse momento ele recebe tanto os íons de lítio como recebe elétrons. Então, nesse momento, em vez do cátodo, agora ele que está sendo reduzido, tá? Seu número de oxidação está sendo aumentado negativamente e ele está reduzindo, tá ok? Entendido. Ainda sobre o anodo. Quais são os materiais que compõem o anodo? O principal material que compõe o anodo é o grafite, né? É o mais comum nas baterias de íons de líquido, né? De lítio, eles têm estabilidade e também é de custo razoável pela tecnologia já dominada dos grafite aqui no material do anodo, tá? Falar em matéria do grafite e falar em grafite, a gente apresenta essa figura aqui, embora esteja invertida, né? Aqui o cátodo está na direita, o anodo está na esquerda. Aqui nós temos o cátodo na esquerda, o anodo na direita. Não tem problema, tá? Então, essas figuras aqui representam o grafite. É o elemento mais usado para os anodos das células de íons de lítio, tá? Então, essa representação em forma de hexágono aqui são os grafite, tá? E nesse processo aqui, a célula está em descarga, ela está sendo usada. Você vê que os íons de lítio estão vindo do anodo para o cátodo e os elétrons estão vindo também para o cátodo, ou seja, ela está havendo um processo de descarga. Isso aqui é uma carga que pode ser um motor, qualquer componente que esteja consumindo energia. Então, só para informar, essa célula está no processo de descarga. Esse grafite aqui, ele permite tanto a inserção como a remoção de íons de lítio durante o ciclo de carga ou descarga, entendeu? Então, nesse caso aqui, ele tá havendo remoção de íons de lítio. Por quê? Porque ele está em descarga. Então, ele tem a remoção, como também admite a inserção quando ele está carregando, ok? Pois bem, outro material que é usado muito aqui no anodo, nessa região do anodo e aqui, é o silício. Ele tem maior capacidade de armazenamento. O silício é muito importante também nos semicondutores. Mas no caso das células de íons de lítio, ele apresenta uma expansão significativa, ou seja, um inchaço. Isso pode degradar o anodo. Por isso que o silício não é tão usado como material dos anodos. Por quê? Porque ele tem um inchaço, ele tem uma expansão. Então ele acaba tendo problemas e pode ocorrer degradação do anodo. Ainda sobre o anodo, tem três funções o anodo, tá? Ele tem a primeira, que é o armazenamento de energia durante a carga, né? Os íons de lítio, como a gente falou, eles vêm nesse sentido. Então ele armazena os íons de lítio, onde são armazenados, liberando energia elétrica ao retornarem para o cátodo. Ou seja, eles armazenam
íons de lítio na carga, tá? E na descarga eles voltam com esse íon de lítio para o cátodo novamente. Isso é a primeira função do anodo. A segunda função do anodo é a condução de elétrons, tá? Quando você está... O anodo também é responsável pela condução, quando ele está através do circuito, permitindo que a energia seja utilizada, principalmente na descarga, quando os elétrons estão indo do anodo para o cátodo, tá? Então é outra função do anodo, além de armazenar energia, é a condução dos elétrons. Uma terceira função é a reação química. É exatamente no anodo que ocorrem as reações eletroquímicas na célula, que são essenciais para a operação da bateria. Então, se não houvesse essas reações químicas no anodo, principalmente no anodo, não haveria função para a nossa célula de íons de lítio. Outra informação dos componentes de uma célula de bateria de íons de lítio é exatamente o coletor. Esse coletor, não confundir com o anodo e não confundir esse coletor aqui com o cátodo, tá? Eles são distintos. O coletor é uma camada condutora, tá? Isso aqui está representado como uma chapa, mas é uma camada condutora, tá? Nesse sentido, e nesse sentido aqui, é uma camada condutora que facilita a coleta e distribuição de elétrons durante o processo de carga e descarga. Por quê? Porque o circuito externo é ligado exatamente nos coletores de corrente, não é ligado diretamente no anodo, nem no material do anodo, nem no material do cátodo, é ligado nesse coletor de corrente, tá? Esse coletor, ele conecta eletrodos, né? E anodo ao circuito externo. Então, ele conecta os eletrodos, que são o cátodo e o anodo, ele conecta esses dois eletrodos ao circuito externo. Como mostramos na figura anterior, aqui tem uma carga que consome energia, tá? Pois bem, quais são os materiais desses coletores, né? O alumínio é muito usado para o cátodo, tá? O alumínio é muito usado para o cátodo e o cobre para o anodo. São os dois materiais usados para esses coletores de corrente. Qual é a função do coletor de corrente? Claro, conduzir a corrente no circuito externo. Ele conduz os elétrons, do circuito externo, propiciando corrente. Então, a função dele principal é conduzir os elétrons no circuito externo. Além disso, ele suporta e serve de apoio para os materiais ativos do anodo e do cátodo. É como se o anodo e o cátodo fossem colados nessas chapas, para que eles tivessem uma resistência estrutural. Então, ele proporciona uma superfície para que esses materiais ativos do anodo e do cátodo sejam depositados durante a fabricação. Eles são calcados nessas chapas, tá? Falar do eletrólito. O eletrólito é um dos componentes principais da célula. Ele desempenha um papel importantíssimo. É onde ocorre toda a transferência de íons, seja de íons de lítio, seja de outro material qualquer, né? Quais são os tipos de eletrólito que a gente tem? Nós temos o sólido, utilizado nas baterias de estado sólido, e os líquidos, comumente usados nas baterias de íons de lítio ou em outras baterias que tem eletrólito líquido, tá? Pois bem, qual é a composição desses eletrólitos? A composição desses eletrólitos são sais, como o hexafluorofosfato, que dissocia em íons de lítio e ânions na solução. Então ele tem essa importância de fazer essa dissociação de íons de lítio e ânions na solução, os sais de lítio. E além disso, você tem também como composição do eletrólito os solventes orgânicos, como os carbonatos, por exemplo, o carbonato de etileno ou carbonato de propileno, que ajuda a dissolver os sais, ajuda a dissolver esses sais aqui e facilita a movimentação dos íons. Falando do separador, esse separador é um componente importante aqui também, tá? É uma camada, aqui você está vendo que existe uma camada, representação de uma camada, né, que impede o contato elétrico direto entre anodo e cátodo, evitando curto-circuito de um lado para o outro. Pois bem, ele atua como uma barreira física entre esses dois eletrodos, né, porém ele permite passagem de íons. Ele é permeável, ele é poroso, ele evita a passagem aqui, tá? Mas ele permite a passagem de íons, tá? Embora seja um isolante, ele deve permitir a passagem de íons de lítio entre os eletrodos durante o ciclo de carga e descarga. Pessoal, nós estamos num certo movimento aqui na apresentação devido ao nosso tempo, e eu queria dar um aviso rapidinho para quem está nos acompanhando, que nos próximos vídeos do nosso portal, nós vamos mudar a forma e a sequência de apresentação, tá? O foco continuará como tema de tecnologias voltado para a engenharia. Porém, nós vamos mudar um pouco nossa forma de apresentar. Evidentemente que os temas voltados para veículos elétricos continuarão sendo apresentados em conjunto com outros temas, tá?
Eu agradeço a sua presença, muito obrigado a sua participação, espero que você tenha ficado até o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá? Tchau.